Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Um feliz sábado a todos vocês, a toda a sua família. Que Deus os abençoe nesse dia tão especial, o dia onde nós comemoramos o dia da criação e também a redenção. Queridos amigos, feliz sábado para você e toda a sua família. Hoje vamos estudar a palavra do Senhor que está no Salmo 104, dentro do programa do Reavivados por Sua Palavra, com o título Maná da Esperança, Salmo 104, onde eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias. Salmo 104, o título desse salmo é Louvor ao Deus Criador. Antes da leitura desse salmo, nós não vamos ler todo ele, mas vamos tirar aqui algumas importantes lições. Convido a todos vocês a uma rápida oração. Pai, que habita nas alturas dos céus, muito obrigado pela semana que passou. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia maravilhoso, o dia do Senhor. Que o Senhor possa abençoar todos os teus filhos aonde eles estão e que neste dia possam sentir a tua presença. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, que hoje possamos reconhecer o Senhor como nosso Criador, nosso mantenedor e também o nosso Redentor. Que o Senhor possa abençoar todos os teus filhos na face da terra, em nome de Jesus. Amém. Este salmo, Salmo 104, é bem possível que seja uma continuação ao Salmo 103. E este salmo aqui, se é uma continuação do Salmo 103, ele também, a Septuaginta diz que esse salmo é o Salmo de Davi. Então, se esse salmo é o Salmo de Davi, deixa bem claro aqui qual era a visão de Davi sobre o Deus Criador. E esse salmo aqui, queridos, está entre os melhores ou maiores salmos, já que demonstra, assim, o poder de Deus. E eu gostaria de tirar com vocês aqui algumas lições. Esse salmo tem 35 versos, nós não vamos ler todos, porque o tempo aqui ele é curto, mas eu quero tirar aqui algumas lições com vocês deste salmo. O verso 1 desse salmo diz assim: Bendiga minha alma o Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és grandioso, estás revestido de glória e majestade. Observe que antes do salmista, antes de Davi começar a mostrar aqui a magnitude do poder de Deus na obra da criação, ele primeiro exalta quem Deus é. Então tem muitas pessoas que creem no Deus da natureza, o Deus que está na natureza, o Deus que está nas árvores, que nós chamamos de panteísmo. Queridos amigos, antes de Davi, antes do salmista mostrar o tamanho do poder de Deus nas suas obras criadas e o que elas fazem, ele primeiro exalta Deus. Ou seja, Deus não está na natureza, Deus não é a natureza. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Deus é Yahvé, Jeová, aquele que faz aliança com a sua criatura, aquele que cuida da sua criatura. E ele então diz que Deus, ele é grandioso. Deus é o Todo-Poderoso, e como Todo-Poderoso está revestido de glória e majestade. Falando da sua majestade, ele parece que está vendo Deus sentado no trono e do seu trono se relacionando com todas as suas criaturas. Deus não é um Deus ausente, Deus é um Deus presente. E como Deus presente, esse dia, o dia de sábado, o dia do Senhor, que foi instituído dentro do Éden, dentro do Jardim do Éden, antes do pecado, era para que Adão e Eva pudessem se relacionar com o Deus Todo-Poderoso, com um Deus grandioso, e é para nós também hoje nos relacionarmos com Deus, pelo menos 24 horas do nosso tempo, do nosso dia, para que possamos sentir a presença desse Deus Todo-Poderoso e sabemos que Ele é o nosso Criador, o nosso mantenedor e também o nosso Redentor. Queridos amigos, é importante que nós, como criaturas desse Deus Todo-Poderoso, saibamos quem Ele é na nossa vida. E para Davi, Ele é o Deus grandioso. Para esse salmista, ele está revestido de glória e majestade. Querido, esse salmo, ele é maravilhoso. Esse salmo explica aqui a grandiosidade do nosso Deus. E como que ele vai falar desse Deus Todo-Poderoso? Ele vai falar assim, olha só: coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina. Aqui parece que o salmista está vendo o primeiro dia da criação. O primeiro dia da criação, a Bíblia diz lá no primeiro dia da criação que Deus faz ali aparecer a luz.
no primeiro dia da criação. E aí, então, no versículo 4, a Bíblia diz aqui: faz os teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Ele está aqui dizendo quem é Deus. Deus é o Todo-Poderoso e os seus anjos são ministros do Senhor. Quando os anjos de Deus executarem juízo sobre a terra, estarão executando juízos, porque eles são ministros, aqueles que levam paz, mas também traz juízos. Queridos amigos, todos nós que somos chamados para ser pregadores da palavra do Senhor, também somos considerados ministros. Agora, a palavra ministro quer dizer que nós estamos aqui para servir a um Deus Todo-Poderoso. Então, quando eu venho trazer aqui uma mensagem para você, e é uma mensagem de esperança, dentro dessa mensagem de esperança também há mensagem de juízo de Deus, dizendo para mim, para você, que em breve, esse Deus Todo-Poderoso vai executar juízos sobre a terra, e esses juízos, ele já está começando a cair, anunciando a volta do nosso Senhor Jesus. Então, queridos, esse mundo, mesmo que ele pareça agora um mundo onde Deus trouxe conforto para a humanidade, esse mundo, queridos, não é mais um lugar seguro. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, após o pecado, nós só fazemos é destruir esse planeta, destruir a casa, o lugar onde Deus deu para nós, para a gente morar. Então, cada vez mais os seres humanos destroem toda a natureza, quando Deus nos colocou aqui para cuidar dela. Então, queridos, nós aqui nesse capítulo, no capítulo 104, dá para ver aqui o tamanho da grandiosidade do nosso Deus. E aqui a Bíblia vai dizer aqui que as águas, ele colocou as águas em fuga para que os continentes, para que a terra pudesse aparecer. Queridos amigos, não há continentes nesse planeta se não fosse pelas mãos de Deus. Foi Ele quem fez com que os continentes aparecessem. Foi Ele que colocou todas as coisas aqui. Os seus anjos são agentes. Nós somos agentes de Deus porque somos criaturas de Deus como os anjos. A Bíblia vai dizer que fomos criados um pouco abaixo dos anjos, mas mesmo assim, queridos, os anjos estão aqui para proteger, os anjos bons, aqueles que estiveram ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, na grande batalha do livro do Apocalipse, capítulo 12, eles estão aqui para preservar, mas um dia eles também estarão aqui para executar juízo diante da ordem desse Deus Todo-Poderoso. Por isso que o verso diz que são ministros labaredas de fogo, porque estão diante do altar de Deus, como diz ali no livro de Hebreus, capítulo 1, versos 7 e 8. Queridos amigos, com a tua repreensão, no verso 7, as águas fugiram, sabe? Com o poder da palavra de Deus, as águas foram parando nos seus devidos lugares. E a Bíblia diz no livro de Gênesis que a porção seca apareceu. Que poder é esse? Que poder que há nesse Deus Todo-Poderoso? E agora, queridos, na parte dos versos 10 aqui, a terra, ela é hospitaleira. Sabe, queridos, há lugar para todos. Deus fez essa terra para ter lugar para todos. Imagine como seria esse planeta, queridos, se o pecado não tivesse entrado, se o pecado não tivesse dado lugar ao coração do ser humano. Sabe, queridos, nosso coração só pensa a maldade o tempo todo. Como no livro de Gênesis, capítulo 6, nos versículos 5, nos versos 4 e 5, a Bíblia diz ali que a maldade do coração do homem era continuamente. Ou seja, todo o tempo o ser humano, antes do dilúvio, só pensava em maldade, só pensava em destruir. Observe como está hoje a humanidade, queridos. No meio de uma pandemia, estamos vivendo um caos. Esse mundo parece um local onde só há pessoas caindo, pessoas morrendo. Esse mundo parece um deserto de funerais, queridos amigos. Mas mesmo assim há pessoas que só pensam em tirar vantagem do outro, fazendo superfaturamento daquilo que, na verdade, deveria ajudar as pessoas. As pessoas só veem oportunidade para poder oprimir aquele que é mais pobre. Não estão nem aí para a vida, queridos. Que maldade há no coração do ser humano. Esse planeta, queridos, é um lugar hospitaleiro, há lugar para todos, mas infelizmente os seres humanos começaram a fazer tantas coisas erradas e que animais, eles se misturam um com o outro e a partir disso há grandes mutações. Meus amigos, esse lugar, esse planeta que era para ser um lugar hospitaleiro, como diz aqui do versículo 10 até o versículo 13 aqui,
esse lugar, esse mundo, um lugar hospitaleiro para todos. Do alto de tua morada, o Senhor dá água para todos os animais, o Senhor cuida de todos, mas infelizmente o ser humano vai lá e destrói as nascentes das águas, queridos. Sabe, queridos amigos, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 29, eu quero ler com vocês. Livro de Eclesiastes, capítulo 7, aqui no versículo 29, diz assim: o que descobri é, tão somente isto, que Deus fez o ser humano perfeito, correto, mas ele se meteu em muitos problemas, em muitas dificuldades, ou seja, Deus fez tudo perfeito. Deus fez o ser humano para conviver com outros em harmonia, com os animais, com os outros seres humanos, mas infelizmente, esse lugar que deveria ser um lugar hospitaleiro, se tornou um campo de batalha, onde o ser humano só pensa em passar o outro para trás, onde o ser humano não fala bom dia um para o outro, nem dentro de um elevador às vezes, nem passando perto dele nas ruas, nas esquinas. Queridos, que lugar é esse que transformou o mal transformou esse mundo em um campo de batalha. Queridos, agora a partir aqui dos versículos que eu quero ler para vocês aqui, o versículo 16, a Bíblia vai dizer: dos grandes seres e dos pequenos seres são saciadas as aves do Senhor. Verso 17, em que as aves, fala aqui dos cedros, mas vai falar do verso 17, em que as aves fazem os seus ninhos, quanto a cegonha a sua casa e do cipreste. Vai falar também aqui do arganaz, que é um pequeno animal que vive entre as rochas. Queridos, a Bíblia vai dizer algo importante para nós no livro de Mateus, capítulo 6, ali no versículo 26, que Deus reveste toda a sua natureza. E ele vai falar ali que até Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como a natureza. Deus cuida da natureza. Deus fez todos esses lugares para ser um lugar aprazível, um lugar gostoso, um lugar onde os pequenos e os grandes animais poderiam viver. Mas, infelizmente, queridos, o ser humano se colocou em muita astúcia. Lá no livro de Provérbios, capítulo 30, no versículo 26, a Bíblia diz lá que o arganaz é um pequeno animal que vive entre as rochas. Agora eu quero mostrar algo para vocês muito importante. No versículo 19 aqui do Salmo 104, vai falar aqui agora do quarto dia da criação. Fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora de se pôr. Envia as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. No versículo 22, e vindo o sol, ele se recolhe e se acomoda nos seus covis. Então as pessoas saem para o seu trabalho e para o seu serviço até a tarde. Queridos, observem. Deus fez a separação entre entre dia e noite, para que os animais pudessem sair. Eles podem ficar ali nas suas tocas durante o dia, e quando eles ficam ali, é pelo poder de Deus para que o homem possa sair e ganhar o seu sustento. Imagine, querido, como era esse mundo antes de ser construído essas grandes casas, esses grandes prédios. Era uma verdadeira selva. E como que o ser humano poderia sair para colher ali o seu alimento, se estava no meio de animais ferozes, porque o pecado deixou esses animais raivosos, ferozes? Imagine, queridos, até esse momento entre o raiar do dia e o pôr do sol, os animais ficam dentro das tocas, porque Deus dá uma ordem para eles: fiquem nas suas tocas para que os seres humanos possam sair e ganhar o seu sustento. E à noite, os animais tinham toda a liberdade para sair e também ter o seu sustento. Que Deus maravilhoso, queridos. Agora, o verso 19 diz que o sol e a lua são para marcadores de tempo. Queridos, vai chegar um dia em que Jesus vai voltar, e no dia da sua volta, a Bíblia diz ali em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9 e 10, que as primeiras coisas que Deus vai tirar do firmamento é o sol, a lua e as estrelas, porque não vai precisar mais de um marcador de tempo, porque o próprio Deus, ele que controla todos os tempos, ele vai agora substituir todas essas coisas com a sua glória, com o seu poder, queridos amigos. Então hoje, o sol, a lua, as estrelas, que são marcadores de tempo, é na verdade representantes da glória, do poder do nosso Deus. Mas chegará um dia em que essas coisas não mais vão precisar, porque no livro do Apocalipse, capítulo 22, verso 4, a Bíblia diz que nós vamos ver Deus face a face e vai nascer um sol
no qual nunca mais terá fim. Que só esse, não vamos mais precisar desse sol que nós vemos todos os dias, porque o próprio Deus é o sol da justiça. Queridos amigos, que Deus maravilhoso, que Deus que faz com que há tempo para tudo. Agora, queridos, versículo 27, nele nós vivemos, todos esperam em ti, que lhes deem o de comer a seu tempo, se ele lhes dá, ele os recolhe. Esse é o nosso dever. Deus dá e nós temos que recolher. Deus nos dá vida e nós temos que sair. Agora, olha só, se esconde o rosto, se não dá, é porque Deus quer dar uma lição no seu povo. Se Deus retrai as coisas, é porque alguma coisa, alguma lição precisamos entender desse Deus Todo-Poderoso. Agora entenda, queridos, até mesmo nós estamos vivos por causa do milagre, o milagre de Deus. Hoje, ao amanhecermos mais um dia, a estarmos vivos hoje, queridos, é o milagre de Deus, porque se Ele recolher o nosso fôlego de vida, nós voltaremos ao pó. Queridos, nele nós vivemos, nele nós somos sustentados e nele nós temos que ter relacionamento, queridos. Então entenda agora a parte final desse salmo aqui, que já estamos indo. Este salmo, queridos, ele do começo até o fim, ele só dá glórias, santificação ao nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Deus tem um poder inigualável e um poder imensurável. Queridos amigos, não temos como falar desse Deus. O ser humano não tem palavras para falar sobre esse Deus Todo-Poderoso. Esse salmo, um poema tão lindo, tão maravilhoso, que se nós começarmos a ler todas as partes desse salmo, ficaríamos aqui o dia todo só meditando em como esse salmista tem visões maravilhosas sobre esse Deus, mas nem isso que ele faz se aproxima do Deus Todo-Poderoso, da sua essência. Nós não temos palavras para falar desse Deus Todo-Poderoso, queridos, mas se nós não temos palavras para falar, o que precisamos fazer? Nós precisamos dar glória a esse nome. Aqui no versículo 33 diz assim: cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. E aí a Bíblia diz, seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Verso 35, desapareçam da terra os pecadores e que os perversos deixem de existir. Bendiga minha alma ao Senhor. Aleluia, 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 queridos. Amigos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós, quando chegarmos ao céu, passaremos a eternidade estudando, meditando nesse poder desse Deus, e mesmo assim nós não vamos entender. Imagine, queridos, hoje, seres pecadores com mente tão poluída como a nossa. Não temos nem palavras para falar sobre esse Deus, mas a Bíblia resume Deus de uma única maneira. João 3,16, o apóstolo João diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E lá em 1 João, capítulo 4, no versículo 8, a Bíblia diz ali algo que eu quero ler com vocês em 1 João, no livro de João mesmo, 1 João, capítulo 4, no versículo 8, diz assim: quem não ama, quem não tem amor pelas coisas de Deus, quem não tem amor por esse Deus Todo-Poderoso, quem não ama, não conhece, não tem relacionamento com Deus, pois Deus é amor. A palavra amor aqui é ágape, um amor relacional, um amor que se doa, um amor que não pede nada em troca. Queridos, é esse amor que Deus espera das suas criaturas. Nós somos incapazes de amar por causa do nosso jeito de ser, da poluição do pecado que temos em nós, mas isso não é desculpa, isso não deve ser desculpa para mim e para você, para vivermos uma vida de rebeldia contra Deus, queridos. Por isso, quando nós olhamos para o que Deus criou, quando nós olhamos para a grandiosidade desse poder, desse amor que Deus tem por cada um de nós, o que nós devemos fazer? É esperar que um dia Deus vai fazer desse campo de batalha, esse lugar onde nós estamos vivendo hoje, deveria ser, queridos amigos, um lugar de alegria, um lugar de regozijo, um lugar de paz, um lugar de harmonia. Mas, infelizmente, porque nós temos uma natureza pecaminosa, porque nós só pensamos em maldade, fizemos desse planeta um campo de batalha, onde inocentes estão caindo, onde inocentes estão morrendo.
Queridos amigos, esse lugar que deveria ser um lugar de harmonia, um lugar de paz, um lugar de amor, se tornou um lugar de rebeldia, um lugar onde só tem pessoas ruins. Queridos amigos, nós estamos vivendo em um campo de batalha, em uma selva, onde o mais grande sempre quer pisar nos mais pequenos. Queridos, Deus está falando assim, um dia todas essas coisas vão desaparecer. Depois que o pecado entrou neste mundo, queridos, a terra se tornou em um vasto campo onde muitos inocentes estão morrendo. Aonde deveria ser um lugar de canto de alegria, se tornou em lugar de pranto de tristeza. Olhamos para a televisão, onde essa rede de comunicação deveria postar aqui coisas alegres, felizes. Olhamos aqui números que cada dia estão aumentando, de inocentes que estão tombando por causa da maldade do coração do ser humano. Queridos, Jesus vai vir para pôr um fim nisso tudo. Jesus vai vir para pôr um fim nisso tudo. Aí você deve estar pensando, mas por que ele não vem logo? Porque ainda há inocentes que precisam tomar decisões ao lado de Jesus. Talvez eu esteja falando com você que ainda não tomou essa decisão. Toma essa decisão ao lado desse Deus Todo-Poderoso, porque eis que ele vai fazer um novo céu e uma nova terra. E Apocalipse capítulo 21, verso 4 diz ali, queridos, que ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E o trono do Deus Todo-Poderoso vai vir e vai ficar no meio desse povo maravilhoso que hoje aceita Jesus como seu Salvador. Então, queridos, hoje precisamos bendizer ao nome desse Deus Todo-Poderoso. Ele começa esse salmo, no capítulo 1, no versículo 1 em diante, no Salmo 104, verso 1 em diante, dando glórias à majestade, dando glórias ao poder de Deus. E ele termina, bendizendo minha alma agora, eu particularmente, reconhecendo que um dia Deus vai colocar fim em todas essas coisas. Louvar ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Querido, sabe por que eu e você hoje podemos louvar a Deus, esse Senhor Todo-Poderoso? Porque um dia ele vai colocar um fim em todas essas coisas. E porque isso ele vai fazer. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Que você possa desfrutar desse dia maravilhoso, o dia do Senhor. Entendendo que Ele é o nosso Criador. Ele é um Deus que se relaciona conosco, nos mantendo todos os dias. Mas também Ele é o nosso Redentor, que um dia vai vir para buscar a mim e a você e a toda a nossa família. Que Deus assim abençoe você. E se você amou essa mensagem, querido amigo, por favor, curta ela nas suas páginas, coloque ela nas páginas do seu Facebook. Agora é hora de pregarmos o Evangelho para as pessoas, porque Jesus está voltando. Que Deus assim os abençoe. Amém.